Falo também sobre detalhes do novo contrato de Ryan com o Vasco. Tem informações de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo sobre o novo contrato de Ryan com o Vasco. Cruz Maltino tirou um enorme abacaxi da frente, acertando a extensão do vínculo do atacante, que é uma das maiores promessas do Vasco e cujo contrato se encerrava em dezembro. Existiu a preocupação de que o Ryan não renovasse e deixasse o Cruz Maltino sem custos, de graça, e no fim dessa temporada. Mas o Marcelo Santana conseguiu um acordo com o Valquimar, que é o pai do Ryan, para a extensão desse vínculo até dezembro de 2026 e ainda há a possibilidade de prorrogação automática até 2027, caso ele não seja vendido. Vasco e Ryan concordaram de que o objetivo é de que ele jogue com mais frequência, seja uma peça importante para acabar sendo negociado com um clube grande da Europa. Já existiram sondagens de times de Portugal e da Inglaterra sem uma oferta à altura daquilo que se imagina para o atleta. Renovação de contrato que passa a ter uma multa de 40 milhões de euros ou 246 milhões. Não é esse o valor que o Vasco quer, é apenas uma segurança para que o atleta não saia de graça. Só para arrematar, 5 jogos na atual temporada com 2 gols, são 46 jogos e 5 gols pelo time principal desde que ele se tornou profissional. A saideira sobre o Vasco, o Payet não deve ser muito mais utilizado até o fim do contrato na metade do ano. O Vasco já prepara a saída do meio atacante francês, que foi muito importante em 2023, mas que fez uma temporada bastante abaixo em 2024. O Brasileirão vai começar, gente, em 2 semanas, né? O Coutinho já tá 100%, acho que sempre essa vai ser a preocupação do vascaíno em relação ao time do Vasco, né? É o Felipe Coutinho, hein? Não, 100% ainda não. Ele tem treinado com o grupo, fazendo transições, se preparando fisicamente. A grande notícia é que o Adson vai estar à disposição para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. E o Estrela também pode ter uma oportunidade de ser relacionado. Então deve ter aí alguns minutos já no jogo treino que o Vasco vai realizar antes da partida contra o Santos lá em São Januário no próximo domingo, dia 30, né? Domingo, dia 30. Mas eu acho que em relação ao Felipe Coutinho é trabalhar ele direito. Eu já dei minha opinião aqui. Para mim o Felipe Coutinho tem que ter controle de carga. Para mim o Felipe Coutinho tem que ser preservado em vários jogos que são mais difíceis. Não adianta querer forçar ele num jogo para jogar 80, 90 minutos se ele no próximo jogo não vai conseguir jogar. Sim. Então eu prefiro muito mais o Felipe Coutinho, que o Felipe Coutinho jogue só em São Januário, que jogue só em São Januário, mas que jogue sendo o Felipe Coutinho, e não um jogador meia bomba que infelizmente ele não está conseguindo colocar o talento todo dele que ele tem dentro de campo. Então na minha visão, o Felipe Coutinho tem que ser muito bem trabalhado. O Vasco hoje tem opções. Payet eu não considero uma opção, porque para mim ele vai sair agora já, isso é informação. Dificilmente o Vasco vai renovar com o Payet no dia 5 de maio, quando acaba o contrato dele, mas o Garré é uma opção para jogar de camisa 10 e o Estrela também pode jogar nessa posição, é o jogador da posição. Então você tem 2 jogadores aí para poder fazer essa gestão de minutagem com o Coutinho e você dá oportunidade também para o argentino e para o garoto se desenvolverem. Então na minha humilde visão, Coutinho estando 100% ou não, tem que ter muito cuidado com ele. Tem que colocar na boa, né? O Vasco provavelmente vai fazer agora aí pro restante da temporada, o tanto que tem do Coutinho, o que se chama de macrociclo, pensar de todo o calendário e começar a preservar ou não, a cuidar ou não, pensar na minutagem, para ele estar sempre, quando não vai estar sempre à disposição, é como o Thiago Silva, não vai estar. Mas quando estiver, que esteja 100% e não tome mais sustos, né? E como é que tá a situação e a expectativa aí para essas notícias que tá sendo vinculada com o Vasco da Gama? Boas ou ruins as expectativas? Cara, tem algumas coisas boas, tem algumas coisas ruins, né? E uma boa principal aí é sobre a renovação do Léo Jardim, né, cara? Que ela tem uma cláusula aí no contrato dele que pode meio que beneficiar o Vasco para uma renovação com ele, né? Porque tem uma cláusula, se ele jogar 60% das partidas do Vasco na temporada, ele tem uma renovação automática de contrato, né? E ele, como é o grande goleiro do Vasco, né, titular, a gente espera que ele bata essa meta aí tranquilamente nessa temporada e vai ter sua renovação automática aí no Vascão da Gama. Perfeito, perfeito. O Léo Jardim, que ultimamente foi sondado, né? Não podemos dizer que foi mentira ou que foi verdade, até porque o Cruzeiro soltou a nota, né, alegando, mas
É engraçado um clube soltar a nota falando para tentar desmentir. Recentemente a gente teve um caso do empresário do Gerson, né, do Flamengo, onde ele alegou sobre que o Flamengo não tinha feito uma proposta que não foi legal. Aí o Flamengo foi lá, fez uma nota tentando desmentir o atacante, o empresário do atleta, que é o pai do Gerson. E hoje, agora, o Flamengo tentou de novo uma nova renovação e não conseguiu, né? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes fica meio estranho um clube soltar nota para tentar desmentir algo, né? Porque isso de fato foi, né? E o clube ficou meio mal visto com isso, né? Porque a notícia saiu antes do previsto. Aí a gente vê aí, Léo Jardim, se fosse pro Cruzeiro, mas acho que não rolaria, até porque o Vasco poderia até acionar o Cruzeiro na FIFA, né, Diego? Porque seria uma forma do Cruzeiro tentar iludir um aliciamento, né? Exatamente, o aliciamento. Para poder tentar pegar o goleiro antes do término, do final do pré-contrato, alguma coisa assim do tipo. Mas, enfim, espero que o Vasco renove com ele, né? Mais alguns 3 anos aí. Então, aí essa questão dos 60% de jogos em 2025, né? Caso ele cumprir essa meta, ele esticaria o contrato dele com mais um ano, né? Ficaria até o fim de 2026. E o Vasco, até então, nas conversas que tentou com os empresários dele, era uma renovação até o fim de 2028, né? Que já tentou aí umas 3 vezes conversar com os empresários dele para essa renovação e foi negado, né? Aonde deu essa preocupação aí do Léo Jardim sair do Vasco e o Vasco perdeu um excelente goleiro, né, cara? Eu já vi aí muita gente criticando ele, algumas coisas dele, mas, porra, o Léo Jardim tem sido um ótimo goleiro pro Vasco, né, cara? Salvou aí diversas vezes o Vasco, inclusive na Copa do Brasil, né, da temporada passada, onde ele foi determinante ali para classificações do Vasco, defendendo pênaltis, né? Cresceu muito nas disputas de pênalti. E isso aí, cara, acredito que essa meta ele bata tranquilamente, né, nessa temporada, porque qual é o nome mesmo do outro goleiro que chegou, cara? Cara, eu nem consigo lembrar o nome estranho, nem joga, igual o Kehler chegou no Vasco, nem jogou. Fugiu da mente agora o nome do goleiro que chegou, Fusato, Matheus Fusato. Isso. Ele não teve chances ainda, né? Grandiosas assim de aparecer para a gente saber como que o goleiro iria atuar no Vasco, né? E se o Léo Jardim quiser realmente sair fora do Vasco, ele provavelmente deve pedir, né? Quando estiver perto dele cumprir a meta de 60% dos jogos, ele deve pedir para não ser mais escalado. Aí, se isso acontecer, é porque vai ser determinante mesmo para sua saída. Agora, caso ele for sempre titular, né, que está vindo aí, Campeonato Brasileiro, vai começar no dia 30, logo em seguida o Vasco já tem estreia na Sul-Americana, né, então essa meta será batida rapidamente, de 60% dos jogos. E acredito que vai acontecer isso, e o contrato dele se estica aí até o fim de 2026, pelo menos.